Bom dia. O que vocês estão fazendo esse domingo aí? Pois é, domingão. Eu gosto bastante quando eu treino perna de final de semana. Gosto bastante, porque membro inferior é uma coisa que eu gosto de treinar sem ter pressa. Qual o problema da pressa quando você vai treinar membro inferior? Você acaba se afobando e você quer fazer os exercícios rápido demais, você despreza a sua velocidade de recuperação, você começa a encavalar exercício, fica aquele treino que você fica de língua de fora. Cara, musculação não é para isso. Não é quando você faz treino de força com o objetivo de melhorar o que é teu desempenho em relação ao volume muscular. Você até pode sentir cansaço, você vai sentir, mas o objetivo não é fazer você subir o tiro, né? Que nem Júlio Balestrin gosta de falar, né? Deixar você ofegante, né? Ofegante é uma coisa que vai te determinar esforço da sua capacidade cardioventilatória, e esse não é o propósito do exercício resistido, né? O exercício resistido até faz você ganhar um pouco de capacidade aeróbica, fato, porque não deixa de ser um exercício. E do ponto de vista fisiológico, nós costumamos falar que o intervalo entre dois exercícios de força é um exercício aeróbico. Porque do ponto de vista de recuperação, aliás, do ponto de vista bioquímico, metabólico, a recuperação no exercício de força é um esforço aeróbico. Muito legal isso, né? Então, bom dia, galera do YouTube. Bom dia, galera do Instagram. Domingo, 10 horas, 30 minutos. Vamos falar aí de... Eu vou deixar livre hoje o tema, porque hoje é domingo. O que vocês quiserem falar, eu vou conversar com vocês. Então, só lembrem de, por favor, escrevam em caixa alta, porque eu sou míope. E faz um tempo que eu estou sem lente, porque eu estou acordando com o olho muito seco. E como às vezes eu durmo de lente, eu acordo com o olho grudado. Então é muito ruim isso. Então eu estou dando tempo, estou ficando sem lente. E aí eu não consigo enxergar vocês. Então, por favor, agradeço as manifestações de carinho e amizade. O bom dia, né? Um bom dia para vocês. Eu tenho a espada justiceira. Tenho. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Vocês querem ver? Tá aqui, ó. Originalzinha. E é a espada mesmo. Ó. Tá? Mas eu devo admitir para vocês que o meu personagem favorito não necessariamente era o Lion. Meu personagem favorito era o Pantro, porque ele era o maior e tinha os carros maneiros. Então, o meu personagem favorito, né, é mais ou menos o que eu gostaria de ser, né? O maior da parada e com os carros mais legais. Ai, ai, desenhos animados falam muito sobre nós. Vocês querem história, então? Domingo, dia de história. Vou contar a história para vocês, como foi sexta e sábado. Nós não nos falamos. Dias super corridos. Sexta-feira foi a formatura da Duda. Ela se formou no colegial, o que me deixa muito feliz e que me fez perceber que quando a gente forma um filho, o filho forma a gente. À medida que você é exigido como pessoa para ser um bom pai, uma boa mãe. O filho aprende muito por exemplo, muito pouco por discurso. Então você pode falar o que você quiser para o seu filho. Ele vai seguir 10% do que você falou. E talvez ele lembre do que você falou depois que você tenha morrido. Ah, meu pai falava, minha mãe falava. Agora, aquilo que você faz é extremamente marcante na vida do seu filho. E se você quer que seu filho seja uma pessoa boa, você acaba tendo que se exigir mais
para que você haja como uma pessoa boa. E dessa forma, você faça com que o seu filho, sem esforço, desenvolva a bondade dentro dele, esperando que isso atraia para ele outras pessoas boas que vão conviver com ele o resto da vida dele. Então foi essa o insight que eu tive sexta-feira, formando a Duda, que é uma mulher feita, prestou seu vestibular para Direito, está aguardando notícia da PUC São Paulo, que é onde ela quer fazer Direito. E eu, evidentemente, que dou total apoio para ela, porque essa é a minha função de pai e principalmente de admirá-la pelos desafios que ela se propõe a atravessar. Então essa história de sexta. História de sábado. Sábado eu larguei tudo que eu estava fazendo porque nós conseguimos, na realidade, a assessoria do Júlio conseguiu que a segunda cirurgia dele fosse realizada ainda este ano, porque o convênio dele queria atrasar essa cirurgia para fevereiro, final de janeiro, fevereiro, mas o Júlio tem um calendário de competições pela frente, né? E Júlio Balestrin, com uma complicação grande no cotovelo, uma cirurgia que, na minha opinião, e do Zé Carlos, que é o chefe de equipe da minha equipe de cirurgia de membro superior, meu professor, meu mentor, meu amigo, meu pai acadêmico, nós achamos que era uma cirurgia para ter sido feita 10 anos atrás. Mas temos que entender que, quando existe uma situação cirúrgica, existe uma questão de oportunidade. Então, aonde estava Júlio Balestrin em 2011? Estava vencendo campeonatos. E muito provavelmente ficar parado naquela fase por conta de uma cirurgia traria muita dificuldade para ele atingir o que ele atingiu. Então isso fala sobre a vida sacrificante dos atletas. Eu quero que vocês pensem nisso com muita racionalidade, porque quando nós falamos de atleta, fica um romantismo no ar. E as pessoas elas enxergam apenas uma coisa, que é a admiração que o público tem pelo atleta. Então elas olham o atleta pelo número de seguidores, pelo físico que ele apresenta, pelas boas-vindas calorosas que ele recebe quando ele chega nos lugares, quando ele chega nos eventos. É isso que vocês veem da vida dos atletas. Mas aquilo que vocês não veem da vida dos atletas é 99,9% do tempo. Por isso, quando eu vejo uma pessoa fraca buscando o que é a vida do esporte, eu primeiro recomendo que ela se fortaleça. Sabe, pessoal, você pode ser forte o quanto quiser no seu corpo, mas para você enfrentar o que é uma vida de atleta, você precisa ser forte aqui. E por quê? O estado que o Júlio estava, eu acredito que 100% das pessoas já teriam desistido. E o Júlio seguiu adiante. E isso é uma coisa que não é o corpo que manda, é a cabeça que determina. E sendo assim, eu acho louvável nós aplaudirmos a resiliência de tantos atletas, e principalmente o Júlio, que abdicaram daquilo que é o conforto da sua vida normal, ou a vida comum, né, para dedicar-se ao esporte. E faz sentido quando nós colocamos o atleta num patamar diferente, né? Quando eu atendo as pessoas, tem muita gente que me pergunta, mas você atende pessoas normais? Pessoas normais são 98% do meu consultório, talvez 99% do meu consultório. Porque os atletas que eu atendo somente por indicação. Então, são atletas que são referendados por outros atletas que eu já atendo. Eu não gosto de gastar o tempo de ninguém
E por isso eu não faço com que pessoas que, por curiosidade, vão passar comigo. Minha consulta é cara, eu uso do que são as tecnologias que a gente tem mais recentes no momento, e não dá para você trabalhar com uma pessoa que não está 100% confiante de que você é o médico adequado para ela. Quando uma pessoa é indicada por outra, ela já conhece sua forma de trabalho, ela sabe por que ela vai passar com você, e aí a chance de sucesso é total. E é por isso que eu só atendo atleta que é indicado por outro atleta. Né? Tem esse caminho. Entre aspas, pessoas normais, não. Liga no consultório, se a gente tem disponibilidade de atender, nós atendemos. Se temos disponibilidade de encaixe, nós encaixamos, como qualquer consultório médico. Mas eu falo para vocês em relação a dizer que as pessoas, essa nomenclatura de pessoas normais, né? A gente fala pessoas normais, porque de fato, existem coisas que os atletas fazem que são fora da norma. E é isso que você traz para o atleta, não a condição de anormal, pessoal, mas a condição de fora da norma. Né? Aquilo que se aplica à maioria das pessoas, não se aplica a ele. Júlio Balestrini é assim. Aquilo que 100% das pessoas desistiriam, ele não desistiu. E fato é que nós tivemos uma condição muito complicada de cirurgia no cotovelo dele. Primeira cirurgia do cotovelo direito durou 4 horas. Essa segunda durou 3 horas, mas eu fico feliz de falar para vocês que ele saiu encostando a mão no ombro, encostando a mão na boca, encostando a mão atrás da cabeça. Foi uma cirurgia dupla, né? Além de liberar o cotovelo dele, foi feita uma liberação no ombro dele, que também estava mais bloqueado. Então, quando vocês forem ver o Júlio daqui para diante, vocês vão ver que quando ele faz a pose do duplo bíceps aqui, ele consegue rodar melhor e mostrar o bíceps para você que está na frente dele. Um herói, na minha opinião. E um herói, José Carlos, chefe da equipe cirúrgica. Né? Eu assisto ele, eu sou assistente dele. E uma cirurgia óssea muito difícil. Tiveram 2 vias de acesso no cotovelo do Júlio, uma na lateral e uma na medial. Então a gente cortou o cotovelo do Júlio aqui e cortou aqui para conseguir atingir tudo que precisava atingir, tirar todo o excesso de osso neoformado que estava sendo formado, mas que para vocês fica a lição. Cuidado com o que você romantiza da vida do esporte. Você enxerga os louros que o esporte traz, mas não necessariamente você percebe as vicissitudes que são carregadas da rotina do atleta, do esportista. E durante um tempo, eu via muitas pessoas mesmo na internet falar que os fisiculturistas não eram atletas. Eu peço encarecidamente para que me apresentem um indivíduo praticante de atividade física que, além do treinamento, que não busca necessariamente a realização de um trabalho, mas busca o limite daquilo que é a condição humana de se exercer, associado a uma dieta que, além de ser equilibrada, ela é uma forma de você manipular o que são os resultados que esse indivíduo tem nas suas competições. Eu desafio qualquer um a trazer um esporte de maior complexidade do que o fisiculturismo. E por isso que eu acho que dentre todos os atletas, o fisiculturista é aquele que merece com louros a denominação de atleta e o reconhecimento de que ele é fora da norma. E por isso que você que quer melhorar seu físico, você que deseja desenvolver um processo onde você consiga mudar a forma que você se reconhece fisicamente,
De preferência gostando de você e entendendo que você vai melhorar às custas de uma coisa que já é boa, porque você não consegue trabalhar nada que você não goste. E isso é uma coisa importante. E a gente volta naquele movimento body positive, tá? Eu rendo minhas homenagens a você. Que você tenha muito sucesso na sua trajetória, que você tenha muito felicidade no seu caminho. E eu tô aqui para discutir um pouco desse caminho com você, para ver se eu consigo jogar um pouquinho de luz nesse caminho e você conseguir enxergar qual das veredas se assemelha mais com os seus valores, com aquilo que você acredita na sua vida, porque o fisiculturismo também permite isso, que determinados valores sejam respeitados. E eu faço o fisiculturismo dessa forma, o meu fisiculturismo, né? Ele é um fisiculturismo de mente e físico. E principalmente mente sobre o físico. Porque dessa forma a gente sabe quem é que manda. Sabe, pessoal, um exercício intenso faz com que o seu corpo fique forte. Mas um desafio intenso faz com que sua mente fique forte. E quando você tem a mente forte, ela é forte para qualquer coisa. Ela é forte para você vencer na sua vida, você estudar, você trabalhar, você desenvolver uma família, cuidar dessa família adequadamente. Então, eu sempre admirei muito isso no fisiculturismo. Ele demanda corpo e mente forte. E os desafios são grandes. E quando os desafios são muito grandes, o seu espírito se fortalece. Em resumo, o esporte que eu gosto é esse. Por isso que eu defendo tanto. Por isso que eu defendo os bons atletas. Por isso que eu não acredito em maus atletas, mas eu acredito em pessoas que estão fora do caminho. E a nossa função, de certa forma, é realocá-las aqui para aquilo que vai trazer para elas sucesso e diminuir o risco delas terem prejuízo. Então hoje é um dia especial. Foram duas coisas muito marcantes na minha vida, que foi a formatura da minha filha e a segunda cirurgia e final do Júlio, onde eu percebo essa grande capacidade da resiliência humana e que, na verdade, toda dificuldade que a gente passa, ela abre portas para uma nova conquista. Vamos ver o que vai ver. Curiosidade a gente tem. Vamos ver aqui um superchat que chegou. O Igor, sua opinião a respeito da segurança e eficácia da turquesterona naquelas infusões IV de vitaminas que está na moda hoje. Olha, Igor, o Igor do YouTube perguntando sobre essa infusão de vitaminas. Não é uma coisa que eu pratico no consultório. Eu não acho necessário, né? O uso de uma droga via endovenosa, ela acontece quando, você não tem uma boa distribuição via oral. 2, quando você quer uma ação ultra rápida, né? Mas sabendo que haverá uma depuração ultra rápida também. Então a primeira coisa que você tem que saber é que quando você toma um soro, o primeiro xixi depois desse soro, tudo aquilo que você tomou foi embora. Se não for no primeiro, vai no segundo xixi, né? Você está jogando na corrente sanguínea, aquilo vai passar pelo seu fígado, pelo seu rim, o seu fígado vai processar, o seu rim vai filtrar e acabou, tá? Mas eu entendo que é a escolha de alguns profissionais de fazer essa via de administração. E cada profissional tem que medir aquilo que é a eficácia, aquilo que é a segurança para o seu paciente, né?
e agir de acordo com aquilo que ele tem de conhecimento. E claro, lembrando que é medicina baseada em evidências, né? São 3 coisas. Primeira coisa é a literatura da época. Segunda coisa é a habilidade do médico. Terceira coisa é a preferência do paciente. Então isso é medicina baseada em evidências, né? E se você segue esses preceitos, ok. Agora, para mim, não é uma escolha profissional minha, eu não recomendo nem pratico esse tipo de procedimento. Para você, eu acho que você tem que avaliar o que você sente a partir disso. Você sente confiança no profissional que está te atendendo? Cara, então vai lá. Se o profissional te inspira confiança, se você percebe transparência e honestidade nele, você escolheu esse profissional. E é isso que a gente faz na vida, né? E não tem nada de errado com isso. Quando você faz uma escolha para si próprio, você não escolhe só o conhecimento, você escolhe quem o transmite. Então isso é uma coisa óbvia e clara. O único problema de você considerar a pessoa e não o assunto é quando você tem uma situação que não gostar de uma determinada pessoa te faz negar um assunto. Então, vamos colocar da seguinte forma: se um amigo te fala uma mentira ou um inimigo te fala uma verdade, qual das duas coisas você faz? Pergunta difícil, né? Seu amigo pode se enganar. E pode ser que ele não esteja fazendo por mal. Mas você vai desprezar uma verdade só porque foi o seu inimigo que falou? Então, a gente vê isso muito hoje em dia, principalmente em relação à matéria de mídia. Eu escrevi outro dia no post de uma deputada, né, que quando o governo faz, é política. Quando a mídia mente, é liberdade de expressão. Mas quando eu ou você nos enganamos, aí é crime. Isso é uma coisa importante de você lembrar, né? Se um político mente, é porque é política. Se a mídia mente, é porque é liberdade de expressão. Mente você pra você ver o que te acontece. Você é linchado na internet, na rua, você vai preso, né? E isso é o risco de você assumir para todas as condições que você tem que escolher a pessoa que está falando. Então, se está relacionado a você, e quando isso se relaciona a assuntos maiores, se relaciona com o bem-estar de todos, tá? Olha só, mais um superchat aqui. Antes de eu ir para as perguntas do Insta, um abraço para o Guilherme. O Guilherme tem espinha bífida oculta em S1. O médico dele diz que nunca mais pode fazer basicamente qualquer exercício que coloque peso sobre meus ombros. Sendo assim, como fazer um bom treino de pernas? Guilherme, você tem todas as cadeiras que você pode fazer sem o que a gente chama de compressão axial. Você pode fazer hip thrust para trabalhar o quadril. Você pode fazer cadeira adutora, abdutora, hip thrust. Você pode fazer para coxa, cadeira extensora, cadeira flexora, mesa flexora. Você pode fazer para panturrilha, o banquinho, panturrilha sentado. Então você não está preso. Você precisa de um bom profissional de educação física para avaliar isso para você, trabalhar junto com o seu médico. Faça exercício, tá? Faça exercício, por favor. Thiago Costa, ele é natural. Testo de 1250, livre de 22, cortisol no limite, treina 18 anos. Lique testo alto em naturais pode indicar problemas prostáticos ou adrenais. Devo me preocupar? Sou seu fã. Thiago, em primeiro lugar, você não deve preocupar-se, mas deve investigar. Um cara que é natural, com uma teste de 1250, está um pouquinho alto demais. Agora, o que chama atenção
no seu caso. Você falou cortisol no limite. E olha que curioso. Um cortisol no limite, ele significa que a sua suprarrenal está trabalhando pra caramba. E se sua suprarrenal está trabalhando pra caramba, ela trabalha produzindo todos os hormônios suprarrenais. Vamos lá, pessoal do Interligas, vamos relembrar suprarrenal. Quantas camadas a suprarrenal tem? Ela tem 3 camadas no córtex e uma medular. Então no córtex a gente tem a camada glomerular, que é onde a gente produz mineralocorticoides. A gente tem a camada fasciculada, que é onde a gente produz os corticoides. E a gente tem a camada reticular, onde a gente produz os androgênios suprarrenais. E a medular, substância PP e somatostatina. Lembra o contrário do GH? Pois bem, se você tem uma alta produção de cortisol, você tem que avaliar se você também não tem um ACTH muito alto. E se você tiver um ACTH muito alto, o que pode acontecer é que você pode ter um aumento da produção dos androgênios suprarrenais e que vão culminar no aumento da sua testosterona. Isso é um quadro que a gente chama de hiperplasia adrenal congênita, coisa que os endocrinologistas tratam no consultório com alguma frequência, mas que é mais fácil de diagnosticar em mulheres, porque os sintomas virilizantes são mais evidentes. Em homem não é tão fácil de diagnosticar assim. O que é uma segunda coisa que valeria a pena avaliar para você? Se você tem hipertensão arterial. Por quê? Se você tem hipertensão arterial, principalmente uma hipertensão arterial que você usa mais de 3 medicamentos e é de difícil controle, muito provavelmente você está lidando com caso de hiperplasia congênita de adrenal, tá? E normalmente é uma deficiência de uma enzima transformadora de um hormônio, tá bom? Então, investiga, mas saiba que pode ser que seja o seu normal, né? Você não é obrigado a ser igual às outras pessoas. Isso chama princípio da individualidade biológica. Mas eu investigaria. Eu acho que é importante você dar uma olhada nisso. Interessante essa pergunta, né? Fez a gente voltar em endócrino e em adrenal, que é bem difícil. Não é um tema muito fácil da endócrino, não. O Bruno tem 15 anos, faz academia há 1 ano. Como faz para crescer mais? Porque eu percebo que não está mudando muita coisa. Bruno, fazer academia há 1 ano, treinar há 1 ano, não são coisas sinônimas, né? Tem um treinador que está periodizando para você, porque com 15 anos, teus hormônios estão no topo. Então, se tem uma fase que você vai responder agora. Segunda coisa, com 15 anos, eu tinha muito pouca orientação, né? A gente não tinha esse conhecimento que vocês têm aqui. Só a gente não tinha e-mail. Não é que não acessava, não conhecia o YouTube, é que não existia e-mail, não para nós. Então, a diferença de vida era muito grande. E a gente não fazia ideia do que era treinamento para hipertrofia, alimentação, nutrição esportiva. O nutricionista nessa época que a gente conhecia, ele não tinha uma clínica de nutrição. 99% dos nutricionistas, eles trabalhavam em unidades de alimentação, em UAN. Eles não atendiam clinicamente. Então você tem que considerar que você deve ter um erro de alimentação importante aí, tá? Então, procure isso. Felipe, esportes de endurance extremo, Tour de France, os caras sem volume nenhum, extremamente fortes e duráveis. Então, Felipe, isso é um princípio de adaptação, né? O que eu tenho para falar isso para você? Quanto mais tempo o sujeito ele treinou endurance desse jeito, melhor a resposta dele. Sem dúvida nenhuma. É como um fisiculturista. Se você quiser começar a treinar musculação com 35 anos de idade, pode? Pode. Você vai virar um fisiculturista profissional? Se você tiver genética para isso, provavelmente, né? Mas mesmo assim, se você tivesse começado a treinar aos 25, seria um resultado diferente. Aos 20, mais diferente ainda. E aí você tem que entender o que é a especificidade do treinamento. Esses caras treinam força sim, né? Por quê?
porque é o jeito que você mantém o pace quando você está, por exemplo, numa subida. Então o sujeito ele faz uma subida do jeito que ele estivesse na reta, sem descansar. Isso é força, tá? Isso quer dizer que o limiar anaeróbio dele é gigantesco. Então, se você acha legal isso, se você admira isso, a palavra é: descubra seu limiar anaeróbico e trabalhe para expandi-lo. Michel, tenho 25, estou treinando há 6 meses, fui de 108 com 22% para 84 com 13%. Fiz meu primeiro check-up nele, teve exame de testo. Minha testo está em 490 e vi que pode variar de 390 a 980. Dica: não fique no primeiro exame. E outra, se você quer realmente saber o seu exame de testosterona, dê 48 horas sem treinar, para que você possa ter noção do que é o valor ideal. Porque se você fizer numa janela de 48 horas, provavelmente sua testo vai dar abaixo daquilo que ela deveria ser. Por quê? Porque você tem um aumento de sequestro dessa testosterona pelo receptor androgênico induzido pelo exercício. Você nunca vai saber a sua dose de testo real se você não deixar pelo menos 48 horas o seu corpo em repouso. Segunda coisa, lembre-se, né? A gente não trata número, a gente trata sintoma. Né? Para você ter um tratamento que tem de existir uma alteração de sintomas que justifiquem esse tratamento. Fernando Henrique pergunta a importância da água na hipertrofia. Por que tomar muita água? Ah, Fernando, que pergunta sagaz. Ninguém liga para a água e o Fernando liga. Porque a água é simplesmente 76% do seu músculo, Fernando. E quando você está treinando, sabe aquele inchaço que dá no músculo, pump, né? Então, isso daí é às custas de recrutamento vascular periférico. Se você estiver desidratado, isso não acontece, meu amigo. Então, para ter pump, você precisa ter líquido. E para você ter líquido, você precisa beber muita água. E para manter seu músculo, você precisa beber em torno de 30 a 50 ml de água por quilograma de peso por dia. Ah, e agora o pessoal vai me matar. Mas é verdade. Vale refrigerante zero? Vale. Vale chá? Vale. Vale whey protein? Mais ou menos. O whey protein, dependendo da concentração, ele é absorvido como sólido. É igual a água da comida. Então, quer fazer uma conta boa? 30 a 50 ml por quilo de peso de água por dia. Essa é a conta real, tá bom? Igor, 23 anos, meu TSH é 8,15, um pouco acima da referência. Médico passou levotiroxina. Nesses níveis já seria considerado hipertiroidismo? Treino há 8 anos. Isso pode me atrapalhar? Igor, então você está com um erro de conceito, tá? Se o teu TSH é 8,15, você está com hipotiroidismo. Ah, mas o número está grande, não é hiper? Não. Por quê? O TSH não é produzido pela tireoide. O TSH é produzido pela hipófise para fazer a sua tireoide produzir T4 e T3. E quando você aumenta o seu TSH, você faz isso por quê? Porque o seu corpo nota que a sua hipófise ela tem respondido à falta de hormônio tiroidiano. E se falta hormônio tiroidiano, é porque a sua tireoide está trabalhando pouco. E se sua tireoide está trabalhando pouco, é um hipotiroidismo. O hipotiroidismo, ele pode ser clínico, quando você tem queda de T3 e T4 abaixo dos níveis de referência. Ele pode ser subclínico, quando você não tem queda dos níveis de T4 e T3, porém, você tem um aumento do TSH. Se você tem um aumento do TSH até 10 unidades, a gente chama isso de hipotiroidismo subclínico leve. Quando você tem um aumento do TSH entre 10 e 20 unidades, você chama de hipotiroidismo subclínico grave, tá? Lembrando que o que caracteriza o hipotiroidismo subclínico não é o TSH, são os valores de T4 e T3, de preferência as frações livres. Então, quando elas estão abaixo, é um hipotiroidismo.
Entendeu isso? Seu médico tratou, trate. E sim, o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo é uma grande razão para você ter queda de performance. No hipertireoidismo, porque você tem fusão de mionúcleo sem expansão. Ou seja, o seu mionúcleo ele funde com a célula muscular que foi trabalhada sem que ele tenha sido preparado para tal. Então é a mesma coisa que consertar seu carro com uma peça quebrada. E no hipotireoidismo, você tem expansão do mionúcleo sem fusão. Você comprou a peça certa, mas você não encaixou no lugar direito. Então, é por isso que nos fenômenos de tireoide alterada fisiologicamente, você tem perda de eficiência do funcionamento da resposta fisiológica do músculo ao treinamento. Tá? O músculo é muito sensível à variação da função da tireoide, pessoal. Fiquem atentos. Entendeu, Igor? Vamos responder Instagram agora. Vamos ver o que vocês perguntaram pro tio hoje. Marcos Filho. Marcos Filho é um estreante aqui no número 1 das perguntas, hein, Marcos? Então ele pergunta aqui. Fala, Muzi, conta um pouco sobre sua carreira na medicina. Começou trabalhando onde? Depois de quanto tempo montou o consultório? Boa semana e pra cima. Boa semana, Marcão. Então a gente vai fazer isso, a gente vai encerrar com a pergunta do Marcos, que é a história, pra gente fazer um domingo mais leve. Agora vamos ver do pessoal aqui. O Vicentini está me chamando para um churrasco. Vicentini, eu sou alucinado por churrasco, passo seu endereço por direct. Se for perto da minha casa, vou, mas já aviso que vou levar minha família e minha mãe também, porque hoje é dia de almoçar com a minha mãe, tá bom? Então põe água no feijão, vai comprar linguiça, porque vai ter 5 convidados a mais aí para comer. E eu, para comer no churrasco dos outros, eu não sou educado, cara. Eu como mesmo, eu não fico fazendo tipinho. Não conte comigo fazendo tipinho. Ai, só mais um pedacinho. Mas, ó, se precisar ir pra churrasqueira, eu vou pra churrasqueira, abanar, trocar o carvão, botar a carne, servir a carne. Cara, isso é de nascença. Você pegar um caboclo do interior que nem eu, que não gosta de churrasco, que não sabe fazer churrasco, não é bom pra fazer amizade. Tá bom? Então, só falar. A Luiz Lima. Parabéns pela formatura da filha. Obrigado. Estou com epicondilite. Posso treinar? Vamos falar isso. O Christian, curioso da história que eu contei, que eu contei num podcast que eu fui, que... Eu vou contar então, Christian. Vou contar essa e vou contar da carreira. Que eu tive um evento agudo num restaurante, passei muito mal e eu realmente achei que eu ia morrer. E eu tava rezando para ser síndrome do pânico, porque eu achava que era um AVC. Vamos começar pelo Luiz. Então, pessoal do YouTube, segura um pouquinho o superchat, tá? Eu vou agora responder a pergunta do Instagram, mas a história é legal, acho que vocês vão gostar. Primeira pergunta do Luiz. Posso treinar com epicondilite? Luiz, em primeiro lugar, você tem que identificar os exercícios que causaram essa epicondilite em você. Epicondilite lateral no cara que faz musculação é porque está treinando costas errado. Epicondilite medial no cara que faz musculação é raro, e aí você está fazendo uma coisa muito errada. Muito errada. Pensa no errado. Agora multiplica por 1000. É esse errado que você está fazendo. Epicondilite medial, quando é de dentro. Epicondilite lateral, quando é de fora. Teu treino de costas está inadequado. Você está dissipando força no seu cotovelo, na área lateral. Você deve estar dando aqueles puxões assim, meio tipo no impulso para conseguir trazer a barra. Não faça isso, tá? Principalmente treino de dorsal, quando tem muito músculo envolvido, você tem que concentrar na dorsal e esmagar a musculatura. Felipe Franco fala isso, esmaga que cresce. Ele tem razão, pessoal. É uma forma de vocês entenderem. Você tem que sentir a musculatura das costas esmagar. Se você estiver sentindo isso, garanto para você que sua epicondilite vai embora. Tá bom? Christian quer saber da história da AVC.
Peguei a Roberta e a Clara para jantar. Era um sábado à noite. Era umas 7h30 da noite. Tô descendo a Joaquim Eugênio de Lima, lá nos Jardins, pra gente ir no restaurante que é o restaurante que meu pai me leva desde criancinha aqui em São Paulo, que é o Lelis. Né? Recomendo para vocês. Vamos combinar. A gente vai lá um dia junto. E aí, eu tive um jamais vu. Um jamais vu, né, do francês, jamais visto. Ele é um fenômeno de encadeamento da memória, onde você despreza uma memória de um lugar onde você já esteve e sente como se você nunca tivesse estado. E eu estava dirigindo o carro, senti isso, e eu achei engraçado. Por quê? Porque eu sei a teoria disso. Então eu fiquei imaginando assim, cara, meu hipocampo, né? Ele deu um tilt. Eu esqueci que eu estou na Joaquim Eugênio de Lima. Eu não reconheço nada aqui. Eu achei muito engraçado. E continuei indo. Virei à direita nos Estados Unidos, direita na Alameda Campinas, parei na frente do Lelis, que é quase nos Estados Unidos, desci do carro e entramos e sentamos. Até então estava tudo bem. Eu fiz o pedido para o garçom e o garçom virou para mim, mas o senhor já pediu. E aí eu olhei para a Roberta ela estava me olhando com uma cara meio estranha e na hora eu senti um flush. Meu coração acelerou muito, mas muito. Eu comecei a sentir ele bater no pescoço assim. Falei, caramba, eu tô tendo uma descarga adrenérgica. Eu devo estar tendo uma síndrome de pânico, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu pus a mão na mesa. Quando eu pus a mão na mesa, eu senti um choque na cabeça que descia até o meu braço. E eu senti meu braço ficar dormente. Aí eu falei, cara, eu tô tendo um AVC. E na hora, a única coisa que eu pensei... Aliás, eu reagi, eu olhei para o Roberto e falei assim, pega o carro, eu estou passando muito mal, eu preciso que você me leve no hospital. E nisso a Roberta, tentando manter a calma, controlando a Clara, para a Clara não se assustar, a gente já levantou, eu fui andando, e eu pensando, cara, será que é um HSA? Né? Será que é uma hemorragia subaracnoide? Porque eu estou com dor de cabeça, mas eu não estou com a dor típica de um HSA, porque um HSA... Quando você tem uma hemorragia subaracnoide, é uma dor de você cair no chão e rolar. E aí eu pensei assim, puta, mas eu treino, eu tenho uma modificação de limiar de dor. Isso quer dizer que aquilo que eu sinto de dor, dá um beijo aqui. Você vai treinar? Te amo. Te amo. Bom treino. Sim, senhora, irei. Betinha vai treinar. Então, o HSA é uma dor muito grande. E por mais que a gente tenha aumento daquilo que é limiar de dor, cara, eu acho que não ia ser uma coisa que eu suportasse andar e falar. Entrei no carro muito assustado, torcendo para ser uma síndrome do pânico. Mas pensando assim criticamente, né? Falando, cara, não deve ser síndrome do pânico, porque senão eu estaria com medo de morrer. E eu não estou com medo de morrer. Eu estou assustado pelo que eu estou sentindo, mas eu não estou sentindo que eu vou morrer. É que eu acho que eu tenho um AVC. Eu estou pensando, se eu tiver um AVC, se eu sobreviver, qual vai ser a sequela? Como eu vou lidar com essa sequela? Se eu morrer, se eu tenho tempo de, nesse período do hospital, resolver alguma coisa da minha vida, né, financeiramente, ou falar alguma coisa para minha filha, falar alguma coisa para minha mulher, alguma coisa que vale a pena naqueles minutos que você tem, né, entre você estar acordado e de repente você não estar mais. Mas eu não tinha medo de morrer, que é a característica do síndrome do pânico, né? Você tem certeza que você vai morrer. E eu comecei a pensar diagnóstico. E quando a gente pensa diagnóstico, a gente pensa numa sigla Midnight, né? Onde você pensa primeiro metabólico, infeccioso, degenerativo, neoplásico, inflamatório e traumático. Então é isso que a gente pensa no Midnight, né? Aí você junta V e P, vascular e psíquico, né? Então seria Midnight VP. Para você que estuda medicina, você lembrar desse acrônimo. Lembra do Midnight que você não vai esquecer. Aí depois você só junta vascular e psíquico, tá bom? E aí, Roberto me levou de cara para o Sírio.
Primeiro, porque estava perto. Segundo, porque eu sou cadastrado no Sírio, sou médico de lá. Então, a equipe toda, meio que eu já sou conhecido lá. Então eu entrei e falei, olha, sou médico da casa e eu estou tendo provavelmente um AVC. E nisso já me conduziram para emergência e quem me atendeu foi o neurologista, Alexandre. E eu fui tentando fazer as coisas com calma, tirei minha camisa, né, veio uma enfermeira, colou os eletrodos em mim, eu desci e sentei na maca, deitei e comecei a falar. E eu senti uma coisa muito ruim, que era como se minha cabeça desligasse a cada 5 minutos. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui. Não dava 5 minutos, dava questão de segundos, assim, 15 segundos. Eu esqueci o que eu estava falando. Desligava a minha cabeça. É como se caísse o disjuntor e voltasse. E isso estava me deixando preocupado, porque eu falei, em um determinado momento, e se eu morrer, e se eu não morrer, mas eu ficar assim o resto da minha vida? É como se eu virasse a peixinha Dory lá do Procurando Nemo, né? Eu ia ter uma vida de 15 segundos, aí ia zerar minha memória e ia voltar de novo. E no meio de tudo isso, eu vi a Roberta num canto da sala, porque deixaram ela ficar perto, e a Clara, e as duas estavam apavoradas. E eu estava me sentindo mal de deixar as duas assim. Falei com o Alexandre, ele deixou a Clara ficar perto, eu trouxe a Clara, ela deitou no meu ombro. E eu tentei acalmar a Clara, sem entrar em explicações muito grandes, porque minha memória estava fazendo esse embolado que eu não conseguia fazer, falar, agir, nada, mas ao mesmo tempo eu conseguia conversar com o Alexandre, com o neuro, e falando para ele daquilo que era a minha angústia. Falei, olha, eu estou rezando para uma síndrome do pânico, porque eu não quero que seja outra coisa. Mas, Alexandre, metabólico não é. Infeccioso não é. Degenerativo não é. Neoplásico pode ser um câncer. Tenho 40 anos, 42, então câncer de sistema nervoso central às vezes aparece nessa idade. Inflamatório, difícil. E trauma, não sofri trauma. Falta vascular, que é o AVC, né? E falta psíquico, que é a provável síndrome do pânico. Então eu tinha 3 hipóteses na minha cabeça. Ou eu estava com tumor do sistema nervoso central, ou eu estava tendo um AVC, que era pouco provável, que eu estava acordado, não tinha hemiparesia, não tinha embolado fala, não tinha perdido movimento, ou eu tinha uma síndrome do pânico, que também era muito pouco provável. Por quê? Porque eu não estava com medo de morrer. Eu já tinha aceitado isso. Mas eu queria saber o que era. Eu estava com medo de não conseguir resolver a vida da minha família ali. E eu estava me sentindo super culpado de deixar minha filha e minha mulher assistindo isso, né? Que, sabe, você fazer isso com a sua filha de 11 anos, 10 anos, você morrer na frente da sua filha, sabe, é muito cruel, né? Eu jamais ia me permitir que isso acontecesse. Jamais. Né? Criar uma memória dessa. Foi muito difícil lidar com isso na hora. Porque eu tinha que segurar o que era a minha emoção, tinha que lidar com as coisas friamente e tinha que acalmar a Roberta e a Clara dentro daquilo que estava acontecendo, que para mim era um pesadelo, né? Onde já se viu, né? Eu passar por uma situação dessa. Nisso eu virei para o Alexandre e falei, olha, eu só estou com medo de tumor agora. Aí ele falou, vou te mandar para tomo, vai fazer uma tomografia em você agora e a gente vai saber. Fica tranquilo. Quanto você consegue ficar tranquilo sabendo que você pode ter um tumor cerebral? Quanto? É o que eu pergunto para vocês. Mas eu naquela condição, eu vi as coisas na minha frente apagar, acender, apagar, acender, apagar, acender. Eu lembro vagamente de estar no caminho para a tomografia, eu lembro vagamente de estar dentro da máquina de tomografia, mas entendam, eu não tinha uma percepção de linha do tempo, eu tinha perdido completamente isso, eu não sabia que hora era, não sabia quanto tempo tinha se passado, e como tudo começava imediatamente, a sensação que eu estava ali há horas, e não é verdade,
Porque quando eu cheguei em casa, né, e vocês sabem que deu tudo certo porque eu tô aqui falando com vocês hoje, domingo, né? Quando eu cheguei em casa eram 10 horas da noite. Saí da tomografia, o Alexandre me chamou, falou, olha, não tem nada disso. Paulo, eu juro pra você, não é um AVC. E realmente você não tem critério para síndrome do pânico. Você não tá aqui exasperado, você não tá aqui, né? Eu percebo que você tá com medo, né? Porque você não sabe o que você tem. A tua família presente assistindo tá te deixando extremamente desconfortável. E isso, né, evidentemente que tá mexendo com você no emocional, mas você consegue se controlar. A síndrome do pânico você não se controla, né? Me conta mais. Como foi sua semana? Aí eu comecei a contar para ele aquilo que eu conseguia, porque eu ficava ligando e desligando. Aí, ele falou assim, você dormiu essa noite? Aí eu olhei para ele e falei, não, essa última noite eu passei em claro. E era fato, de sexta para sábado, eu não tinha dormido. Eu não consegui pegar no sono. Eu sentei na frente do computador e continuei trabalhando, comecei a trabalhar. E ele falou, e na semana? Aí eu lembrei da semana, eu tinha dormido uma média de 2 horas por noite, de segunda a sexta. Aí na sexta, pro sábado, eu não dormi nada. Aí ele falou, Paulo, então é isso. Aí ele me deu um remédio super forte, que é um neuroléptico. O neuroléptico é como se fosse um freio de mão do cérebro, né? Tipo uma âncora. Blá, blá, blá. E ele falou, olha, eu vou te dar um neuroléptico, é mais forte, eu preciso que você durma, porque senão, cara, realmente você não vai sobreviver. Isso daí é efeito da restrição de sono que você fez. Você sabia que você podia morrer se você ficasse 4 dias sem dormir? Você realmente podia ter alguma coisa que te ameaçasse a vida? Aí eu falei, saber a gente sabe, mas fazer são outros 500. E aí, me liberou para casa. Eu lembro que eu deitei na cama, eu olhei para a Roberta, a gente conversou um pouco, eu estava mais calmo, né? E eu olhei para ela e falei assim, eu acho que eu vou dormir. Eu lembro de ter puxado a coberta e eu não lembro de mais nada, eu acordei no outro dia 7 da manhã, completamente recuperado. E aí para tirar esse mal-estar, tanto dela quanto da Clara, porque elas ficaram apavoradas, aí a gente foi almoçar no Lelis. E aí deu tudo certo, né? E qual a lição fica? A lição que fica é, por mais que você conheça os processos, você não é imune a eles. Então, a gente fala para vocês sobre lesão, mas a gente se machuca. Tá aqui meu bíceps para provar para vocês que isso acontece, né? A gente fala para vocês sobre alterações hormonais, mas quando a gente enfia o dedo na tomada, a gente toma choque. E tem muita coisa que nós falamos para vocês, não é só de conhecimento de causa, porque nós estudamos isso ou trabalhamos com isso, mas que nós passamos por isso. E nós não gostaríamos que vocês passassem por isso. Eu tive um final feliz, poderia não ter sido tão feliz. Eu poderia realmente ter tido um AVC, eu podia ter tido uma neoplasia, eu podia ter alguma coisa mais grave. Isso, de uma forma mais simplista, é uma luzinha vermelha que acende no painel. Fala, opa, ó, vai na manha. Porque isso vai fazer com que você modifique o que são as suas percepções e prioridades. Mas, graças a Deus, ao Alexandre que me atendeu, a minha esposa que ficou do meu lado, firme. E, cara, sabe o que era foda? Eu não sabia o que estava acontecendo e normalmente a Roberta, para situações assim, ela me tem como referência. Eu não conseguia explicar para ela o que estava acontecendo. E eu acho que na cabeça dela, naqueles momentos que ela ficou de pé do lado da minha cama, junto com a Clara, ela ficava pensando, como que eu vou criar minhas filhas? Como que eu vou contar para elas quem o pai delas foi? Porque se você for ver do lado financeiro, né, tudo se ajeita, sabe, pessoal? Mas do lado humano, não. Ela sabe que meu sonho sempre foi ter uma família.
né? E talvez nesses momentos ela tenha pensado, inclusive, o que será que ele está pensando nesse momento que ele conseguiu ter a família dele, mas que pode ser que ele não viva para aproveitar aquilo que ele sempre sonhou. E essa misericórdia não é uma coisa tão comum de você passar na sua vida, só em situações de estresse muito grande. E eu olhava para a Roberta e eu vi ela com medo por conta dela, com amor por minha conta e com misericórdia por causa da situação. Porque no final, todos somos homens e mulheres. E ela olhou ali um homem que estava numa situação desconhecida de vida e morte e que estava prestes a perder tudo aquilo que ele sonhou. Desde então, a nossa família parou um pouco e começou a ponderar sobre determinadas coisas que nós normalmente falamos, mas de forma corrida, começamos a praticar. Tá certo que o final do ano foi infernal e existiam coisas para serem feitas que não poderiam ser adiadas. Eu ainda trabalho hoje, pessoal. Eu ainda tenho que rever prontuário do consultório. Não dá para eu simplesmente viajar na terça-feira e deixar, acabou. Tipo, quinta-feira parei de atender e dane-se tudo. Não. Estou com o celular o tempo inteiro, então meus pacientes têm acesso a mim. Vou levar meu computador. Então é férias, mas é férias, né, com responsabilidade. Aquilo que eu tenho responsabilidade, eu continuo tendo responsabilidade. Mas são férias e a gente vai aproveitar o máximo possível. E eu gostaria que vocês tivessem essa noção daquilo que é a importância do que a gente passa para vocês sem ser necessariamente o que a gente fala. É o que nós vivemos. E as redes sociais, elas permitem isso. Vocês veem a minha vida, é o que está escrito no meu perfil do Instagram, que eu nunca mudei desde 2012, quando eu comecei com o Instagram. Você vê o que sou aquilo que faço repetidamente. A excelência por si só não é um hábito, não é um ato, é um hábito. E a excelência da vida somos nós, com nossa riqueza de defeitos e qualidades, e que fazem com que nós tenhamos decisões particulares e que nós temos o papel que nós temos na vida das pessoas. Não é simples isso, mas é verdadeiro. Não faço ideia porque o Daniel pediu para contar essa história, mas é uma história que mexe comigo porque eu lembro da sensação. É difícil falar disso sem me emocionar em alguns momentos. Eu imagino que vocês tenham percebido. Porque quando eu falo da minha família, para mim isso é uma coisa muito forte. É a coisa mais importante do mundo para mim. Não tem nada mais importante. E talvez o que sirva para vocês é a informação de que a gente tende a ter transparência, principalmente na rede social, para viver por exemplo. Então, vejam o meu caso. Eu estudo tudo isso, eu trabalho com tudo isso, eu recomendo tudo isso. E quando eu deixo de lado as próprias recomendações que eu dou aos meus pacientes, descanse, durma, respeite sua capacidade, eu sofro os mesmos ou piores reveses que eles sofreriam e que eu tento evitar. Para pensar naquilo que você recomenda para as outras pessoas. Você tem vivido de acordo com seus valores? De acordo com suas recomendações? E você pode ter uma série de argumentos para me dar que justifiquem que não, que você está num momento de vida onde é isso que você tem que fazer. E eu pondero com você que não existem momentos de vida, a vida é uma só. E você só tem um momento presente. Você não tem mais que isso. Eu tenho o agora. Por exemplo, o agora que eu estou com vocês, eu não estou treinando com a Beta. Tanto que eu vou terminar aqui. Deu 59 minutos. Hoje foi uma live comprida, né? 59 minutos. Eu vou descer com ela
para fazer... acompanhar ela no treino dela, ver a carinha dela. Só isso me deixa muito feliz. Muito feliz. E eu gostaria que vocês pensassem assim também, que vocês têm só esse minuto para fazer. Por isso que é muito caro errar. Você não desperdiça só suas opções. Você desperdiça seu tempo. E o nosso tempo é limitado. Deixa eu tentar falar isso sem que eu me emocione. Naqueles minutos no hospital, eu felizmente vivi uma vida onde as minhas opções não me levaram a nenhum arrependimento. Eu entendo todas as dificuldades que eu passei. Eu aceito que foram frutos das minhas escolhas, mas eu me perdoo à medida que eu sei que eu tomei essas decisões da melhor forma que eu podia. Eu sei que em nenhum momento eu negligenciei aquilo que era a minha felicidade em troca de uma satisfação momentânea. Eu não me traí à medida que eu não me cedia a um capricho e abri mão de algo que era importante para mim, que era visceral. O que eu senti falta foi de poder ter a experiência de viver as coisas que eu sei que eu viverei do lado da minha família. Falei para vocês que é difícil. Ao longo dos anos que vão vir depois disso. Sabe? Eu lembrei disso na formatura da Duda. Poxa, pode ser que eu corri o risco de não estar aqui. E sabe, pessoal, fazer tudo isso e não poder aproveitar, né? Não poder estar na formatura de colégio da Clara, para ser justo, né? Eu estou na formatura da Duda, eu tenho que estar na formatura da Clara, né? Tá na formatura da faculdade da Maria Eduarda, tá na formatura da faculdade da Maria Clara, virar avô, tá no nascimento dos filhos ou filhas delas, ser avô, que é diferente de ser pai. É uma responsabilidade muito grande o que a gente faz com a gente. Porque não só nós nos privamos dessas coisas, mas nós privamos as pessoas que nós amamos de viver essas coisas conosco. Eu sei que às vezes eu sou um pé no saco, sou chato pra caramba, porque você quer fazer aquilo e eu falo pra você, não faz isso, vai dar ruim. Né? Eu sei que você queria ouvir, faz aquele ciclo, foda-se, toma testosterona mesmo. E eu vou lá e falo pra você, cara, pensa bem no que você tá fazendo, pensa bem no que você quer fazer, olha 2 vezes. É porque não só a minha profissão lida com isso. Ou seja, eu estudei uma vida para lidar com isso. Uma vida, pessoal. Pensa que minha última pós-graduação eu me formei com 35 anos de idade. Então eu entrei na faculdade com 19, eu saí com 35. Tá? Pensa que todo ano eu estudo ainda. Eu faço curso de endócrino do professor Vilar, que é sensacional. Mas pensa que, além de ter estudado tudo isso e trabalhar com isso, eu passei por isso. Então eu tenho o direito ético, eu tenho a coerência moral de falar para vocês, eu passei por isso. E eu não quero que vocês passem. Sabe por quê? Uma questão muito simples, muito verdadeira. Eu sou médico, eu conheço um monte de médico, eu tenho condição de ir para um hospital de primeira linha em São Paulo. E nem todo mundo tem essa condição. O cara que faz o ciclozinho dele lá escondido, tomando as trembolona falsificada, né, enfiado num canto, sem ninguém saber, ou com alguém com menos juízo do que ele, mandando ele fazer isso. Se acontece alguma coisa, você vai para onde, cara? Presta atenção. Para onde você vai? Quem vai te ajudar? Quem vai estar do teu lado? E principalmente,
Você já pensou nas pessoas que você vai fazer sofrer? Então é isso que eu pondero para vocês. É por isso que eu sou um chato de galocha. Porque é muito fácil você fazer o que você quer quando você desconhece o tamanho do problema que pode dar. Então, pensa nisso, em tudo que você for fazer, tá? Não é só em relação a esteroide, em droga. Às vezes, correr de carro na rua, correr de moto na rua, né? Pensa que você está arriscando uma outra pessoa além de você. E para esse papo não ficar chato, um bando de lição de moral de um velho de 40 anos que tá ranzinza, né? Eu falo para vocês que vocês estão comigo todo dia, todo santo dia. A gente tá junto, a gente conversa, falo para vocês da minha vida, vocês falam de vocês, da vida de vocês para mim. E cara, se isso não for o propósito de uma rede social, vai ser o quê? Ficar xingando um e outro, que nem umas Maria Fifi da vida. Pô, a gente tem uma puta ferramenta legal que é essa aqui. Pra gente poder conversar, se conhecer, trocar ideia, saber que a gente não tá sozinho nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente valoriza. Não é bom isso? Não é melhor do que fazer essas redes sociais do ódio, que nem o Twitter virou um esgoto humano, né? Mas é isso. Olha só, vocês me fizeram fazer 66 minutos de bike aqui para contar essa história. É muita história. E eu preciso dar ordem na vida. Levar as crianças para almoçar, levar minha mãe para almoçar. E vocês também. Já são 11h35, é hora de levantar da cama. Né? Hora de tocar a vida para frente. Tá bom? Amanhã tem banha, com certeza. Terça-feira não sei se tem banha não. Talvez tenha. Mas a gente vai se falando. Beijo no coração de vocês, fiquem bem. Vocês tenham um ótimo domingo abençoado. E aí, eu respondo a pergunta da carreira amanhã. Pronto? Amanhã a gente fala de carreira. De onde eu trabalhei, de onde que eu saí, como é que eu era. Quando eu era só um calanguinho. Hoje eu sou um calangão. Ai. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. A gente se vê. Até.